Olá a todos, eu sou o Germano Miguel Favre Esteves, do Polo Unicesumar de Piraju, São Paulo, né? E para a disciplina Práticas Pedagógicas no Tempo e Espaço, escolhemos como matéria a História, né? E vamos falar sobre o conceito de Antigo Regime. O Antigo Regime foi uma forma de governo que vigorou na França, num local específico, e num tempo específico que vai desde a Baixa Idade Média, séculos 14 e 15, até o final do próprio Antigo Regime, com a queda da Bastilha na Revolução Francesa de 1789. Né? Mas o que é esse Antigo Regime? Né? É a união do poder absoluto dos reis, desse absolutismo monárquico, com o poder da igreja. Para entender isso, a gente tem que entender a sociedade francesa desse período. O que acontece? Existiam três estados. A sociedade era dividida estamentalmente em três estados. O primeiro estado, o clero. O segundo estado, a nobreza, que somavam os dois 3% da população francesa. E o terceiro estado, que era formado por sans-culottes, burgueses, profissionais liberais, citadinos, camponeses e pessoas pobres. O detalhe que se insere dentro dessa dinâmica é que o primeiro e o segundo estado não pagavam impostos. Né? Eles só gastavam os impostos que eram arrecadados pelo terceiro estado. Né? E por teorias filosóficas, até advindas, por exemplo, de Jean Baudin, né? A teoria do direito divino dos reis, né? Essa prática do antigo regime era chancelada, porque a igreja apoiava o rei e o rei apoiava a igreja. Então existia uma ajuda mútua entre esses dois poderes, deixando o terceiro estado, ou seja, a população mais pobre, à mercê das decisões, né, da igreja, do clero e da nobreza. Né? Alguns filósofos, né, já entrando na interdisciplinaridade, alguns filósofos são totalmente contra, né, a ideia do antigo regime. Né? Antes de entrar nos iluministas, falemos de Maquiavel. Maquiavel já falava que a igreja, ou seja, a religião, deveria ser separada do Estado, né, para o rei reinar com mais liberdade. Isso encontra-se no seu livro O Príncipe. Né? Outro filósofo que é iluminista já, que é totalmente contra o antigo regime, é Voltaire. Né? Voltaire tem até uma frase que é atribuída a ele ou a Diderot, que é bem enfática acerca de sua crítica ao antigo regime. Ele diz assim, abre aspas, o mundo só será livre quando o último nobre, ou último rei, for morto com as tripas do último padre. Né? Uma frase bem forte, mostrando a sua crítica total ao antigo regime. E um outro filósofo, que é também contra o antigo regime e liberalista, já é o Barão Secundat Montesquieu, outro francês, que propõe a divisão tripartite do poder, com autonomia de cada poder em sua área, sem que uma sobreponha a outra, né? O poder executivo, o legislativo e o judiciário. O antigo regime, de fato, só vai acabar na França no século XVIII por algumas causas, né? Algumas causas diretas, que foi a crise frumentária do século XVIII, né, nas plantações, né, um inverno rigoroso atingiu as plantações francesas, principalmente as de trigo, que geravam, né, a principal fonte de alimento para os franceses, que era o pão. Né? A população, então, esses 97% da população revoltada com isso, foi reclamar para ter mais direitos, né? Junto aos monarcas franceses que não atendiam às suas reivindicações. Isso, né, somado a toda essa insatisfação, todo esse clima de instabilidade, de fome, de carestia, resultou em 1789, né, na convocação da Assembleia dos Estados Gerais, e posteriormente, como os Estados Gerais não deram certo, né, a queda da Bastilha. Bastilha, essa que era uma prisão francesa
que simbolizava o antigo regime. Então, o antigo regime, esse conceito de antigo regime, né, dessa união entre clero e nobreza, clero e poder absoluto dos reis, se encontra bem balizado em um tempo específico, de fato, né, a Baixa Idade Média, né, a formação das monarquias nacionais do século XIV e século XV, até o final, né, 1789, na Revolução Francesa, onde esse antigo regime acaba e outras formas de política vão sendo instauradas na França até o início do período napoleônico, né? É importante frisar também que a expressão antigo regime, né, foi cunhada por também um francês, só que posterior, já no século XIX, que foi Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville foi o primeiro a fazer um estudo mais aprofundado sobre a questão do antigo regime e como esse antigo regime afeta a França, né? Então temos, né, para a nossa disciplina, né, um tempo específico, do século XIV até o século XVIII, né, que foi o tempo que vigorou com mais intensidade o antigo regime, e um local específico, a França, né? A França que desenvolveu de uma forma mais enfática, digamos assim, a ideia do antigo regime, essa união entre igreja e Estado. Espero que tenha sido claro. Muito obrigado.